Eu saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Só estamos vendo nós que somos meio pequenininhos, meio magrinhos assim, né? Graças a Deus, né? Aleluia. Igreja, com muita alegria, confesso para vocês, né? Deus maravilhoso. Estamos aqui nessa noite diante da presença do Senhor. Parece até que eu sabia que eu ia ter a primeira oportunidade. Falei, Senhor, pela palavra que o Senhor me deu, tem tocado no meu coração. Acho que nessa noite o primeiro vai ser eu, né? Graças a Deus. Aleluia. Eu confesso para vocês que para nós é um motivo de bastante alegria chegar aqui, ver o pastor José Elias, pastor Natanael. Glória a O Deus. pastor José Elias mostrou um pouquinho da reforma que estão fazendo e do projeto de ampliação. Glória a Deus. E eu confesso para vocês, o meu coração saltou de alegria, louvado seja o nome do Senhor. Porque desde que o Senhor me chamou para a sua obra, eu faço parte daquele grupo, chora com os que choram, mas também se alegra com aqueles que se alegram diante da presença do Senhor. Nós estamos ali em Hortolândia, está indo para quase 10 anos. Nós não saímos muito, um pouco por causa da construção da casa pastoral, depois da igreja, né? Mas agora deu uma aliviada, já acabamos todas essas coisas, deu uma aliviada, estamos acertando as coisas que devo acertar. E eu desejo do nosso coração sair pela obra também, sendo um braço forte, né? Dizendo para os obreiros, olha, por muitos anos nós não pudemos estar aqui ao seu lado, mas nós estivemos orando por vocês, louvado seja Deus. E confesso para vocês quantas das vezes na madrugada, durante o dia, durante a tarde, ali buscando a Deus em oração, Senhor, olhe pelo pastor José Elias, dá ânimo, dá fé para o teu ungido, pastor Natanael, Senhor, que o Senhor possa operar maravilhas, que o Senhor possa levantar companheiros e companheiras naquele lugar, ao lado dos teus ungidos. E chegar aqui e ver os irmãos com esse projeto, eu pude alegrar o meu coração. Amém? Graças a Deus por isso. E eu peço para essa igreja, né? Olhem por nós, estamos ali também em Hortolândia, fazendo a obra do Senhor com bastante alegria. Para não ficar apenas nas minhas palavras, pedir para a igreja estar abrindo a palavra de Deus. Aleluia. Em Romanos capítulo 4, graças a Deus, do versículo 17 em diante, estaremos falando sobre Abraão nessa noite, segundo aquilo que o Senhor tocar o nosso coração. Amém. Graças a Deus. Romanos capítulo 4, do versículo 17 em diante. Graças a Deus, aleluia. Nos diz assim a palavra do Senhor: como está escrito, por parte de muitas nações te constituí, perante aquele qual creu, a saber, Deus, versículo 17, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como que se já fosse, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme aquilo que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Aleluia. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido. Olha só que coisa tremenda. Hoje já tinha quase 100 anos. E o amortecimento do ventre de Sara, contudo visto da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, mas antes foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo daquele que tinha lhe prometido também era poderoso para fazer, pelo que isto também lhe foi imputado com justiça. A igreja pode fechar a palavra de Deus. Glória a Deus. A passagem que lemos fala sobre a vida de Abraão. Foi chamado do meio da sua parentela, não viu a Deus, ouviu apenas a voz de Deus, e recebeu uma promessa
que seria feito pai de uma grande nação, de uma grande multidão. Aleluia. E ele, crendo naquela voz, crendo naquela promessa, saiu do meio da sua parentela e saiu peregrinando. Ele não sabia para onde que ia, mas ele foi seguindo porque Deus assim lhe ordenara. E como lemos, ele não duvidou da promessa, por incredulidade, já sendo de quase 100 anos, tampouco não olhou para o amortecimento do ventre de Sara. Já tinha passado o tempo das mulheres, e ele não olhou para todas essas coisas, e ele continuou crendo no Senhor. Principalmente para nós que somos obreiros, que estamos aqui nessa noite, para toda a igreja, mas principalmente para nós. Recebemos uma promessa, recebemos um chamado de Deus. Eu saí de Campinas, fui chamado, olha, sai do meio da tua parentela, vai para a terra onde que eu te mostrarei. E o Senhor me mostrou a cidade de Hortolândia. Pastor Valdomiro sempre fala para nós, saiu de São Paulo, foi para Campinas. Os demais obreiros também, crentes que saíram ali do seu lugar e foram para onde Deus mostrou. E a igreja também foi chamada pelo Senhor. Igreja, como é importante para nós. Como Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus, ele não duvidou daquilo que lhe fora dito, e ele saiu a peregrinar diante da presença do Senhor. Da mesma forma somos nós diante da presença do Senhor. Nós devemos também continuar firme, crendo na promessa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que não é fácil, Quantas mães foram chamados por Deus, quantos pais foram chamados por Deus, e crendo na promessa, olha, vem para a minha presença, e será salvo tu e a tua casa. Mas o tempo judia, não judia, igreja, os meses judia, os anos vai passando, meu Deus, os anos vai passando, às vezes os problemas, as lutas, as dificuldades, e muitas das vezes não vai passando, e ele diz para nós, olha, já passou 5 e não cumpriu, já passou 10 e não cumpriu. Convido todos os obreiros, todos que estão aqui nessa noite, meu Deus, não que eu queira isso para nenhum de nós, misericórdia, mas Abraão, ali já avançado em idade, Deus fez a promessa, 75 anos de idade, quando Deus fez a promessa para Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Igreja, passou 5 anos, passou 1 ano, passou 5 anos, e Abraão olhava para Sara ainda continua estéril, Sara não tem jeito de ter filhos, e eu já estou avançado em idade, passaram 10 anos, passaram 15 anos, igreja, e eu sei que 5, 10 anos não é 5 dias, não é 5 meses, mas glorificado seja o nome do Senhor, que Abraão nunca duvidou, ele continuou de cabeça em pé, erguido e glorificando e exaltando ao nome do Senhor, porque ele creu que aquele que tinha prometido era poderoso para cumprir. Não sei quantos anos você tem aguardado, obreiro, não sei quantos anos você tem aguardado, irmã, irmão, mas pode ter certeza, mesmo que os anos de Genão, Deus está falando nessa noite, é sim, porque foi Deus que prometeu, e louvado e glorificado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Às vezes os anos dizem não, às vezes os anos dizem não vai acontecer mais, já passou, mas nessa noite Deus manda te dizer, vai acontecer, porque não há coisa impossível para Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Poderíamos falar quantos exemplos de milagres que aconteceram quando Jesus nasceu. O anjo chegou para Maria, você vai gerar filho, mas eu sou virgem. O anjo chegou para ela, e há coisa impossível para que Deus não possa fazer. E você nessa noite, eu já digo para você, olha os exemplos da palavra, olha os exemplos muitas vezes de irmãs, de irmãos, de obreiros que estão a teu lado, e glorifique a Deus pela vida dele, porque se Deus fez na vida dele ou na vida dela, vai fazer também na sua, se você crer, e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Louvado seja Deus.
Graças a Deus. Muitas das vezes, igreja, a aparência das situações é terrível. A aparência das situações, as lutas, as dificuldades. Não é verdade? Quantas das vezes, poxa vida, mais que você chama os filhos, eu vejo lá em Hortolândia, as irmãs parece que quanto mais luta pelos companheiros, parece que os companheiros mais se afastam da casa do Senhor. Quanto mais luta pelos filhos, na aparência que os filhos se afastam mais da presença do Senhor. Mas eu glorifico a Deus. Abraão não olhava para a aparência das coisas. Você que está aqui nessa noite, eu também te convido. Não sei como está o seu lar, seu ministério, mas não olha para a aparência das coisas não. E louvado seja o nome. Não olha não. Olha para aquele que prometeu. Olha para aquele que prometeu. Muitos aqui conhecem o testemunho da minha vida, mas eu creio que alguns não conhecem. A irmã Maria, eu digo isso com tristeza, muitas das vezes eu saía na sexta-feira, não queria sair, mas saía, só voltava no domingo. Isso quando voltava para casa. Ela poderia olhar para a aparência, mas eu louvo a Deus que ela não olhou para a aparência. Ela continuava louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E Deus falou para ela uma noite. Ela entrou abatida, culto de terça-feira. As irmãs já tinham dobrado os joelhos. Ela entrou lá atrás. Estava o coração desesperado, o coração apertado, né? Por causa da situação que passava no nosso lar. Daqui a pouco Deus começou a orientar ela. As irmãs todas olhando para frente, o instrumento não tinha visto. E tu, minha serva que está aqui nessa noite. E ela tinha dito lá no nosso lar: Senhor, eu não suporto mais essa situação. Eu não estou aguentando mais. Tu, minha serva que tem dito no teu coração, no seu lar: Senhor, eu não suporto mais. E é isso que eu falo contigo nessa noite. E ela pode dizer: é comigo, Senhor, é contigo mesmo, minha serva. Minha serva, se tu creres, se você não olhar para a aparência, mas se você perseverar, um dia você ainda vai ver aquele ao teu lado, louvando o meu nome com bastante alegria. Eu brinco com a igreja, eu não canto muito bem, canto meio desafinado, mas estou ao lado da irmã Maria, louvando a Deus com bastante alegria, aleluia. E que você também nessa noite não olhe para a aparência das coisas, mas glorifique e exalte o nome do Senhor. E quando entrar a dúvida, quando vir muitas das vezes a aparência das coisas, faça como Abraão. A dúvida está entrando a dúvida, está entrando o medo, está entrando o receio. Faça como Abraão, venha para a igreja no seu lar, seja fortificado na fé, seja fortificado como o pastor. Diz a palavra aqui, que ele olha, for fortificado na fé, dando glória a Deus. A irmã olha para o seu esposo: Senhor, eu não estou vendo nada acontecer, mas eu glorifico o teu nome porque eu creio que vai. Olhe para a vida do filho: Senhor, parece que ele está piorando, mas eu glorifico o teu nome porque eu creio que vai acontecer. Da mesma forma, os obreiros não olhar para a aparência, mas continuar glorificando: Senhor, não aconteceu até agora, mas eu creio que vai acontecer no nome do Senhor Jesus, porque eu também sirvo ao Deus de Abraão, aleluia. Amém, igreja? É assim que nós temos feito ali em Hortolândia. Muitas vezes a aparência diz não, mas eu glorifico a Deus porque eu tenho certeza, o nosso Deus, Ele diz sim, e Ele não volta atrás na sua palavra. Amém, igreja? São essas nossas palavras nessa noite. Tem muito mais obreiro para estar pregando. Não esqueça de nós, estamos ali em Hortolândia fazendo a obra de Deus com bastante alegria. E que Deus abençoe a todos nessa noite em nome de Jesus.